Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual. Estamos de volta para mais uma entrevista que para vocês vai ao ar sempre às sextas-feiras, 13 horas, né? Hoje o nosso convidado é ninguém menos do que o Sérgio Besserman Viana, uma figura até pública. Ele foi presidente do IBGE e é um economista premiado. Inclusive, o prêmio dele é BNDES Economia, né? O Hélio, que é do BNDES, a tese dele é sobre a política econômica do segundo governo Vargas, que a gente sempre cita aqui como um exemplo, né, que estruturou o desenvolvimento brasileiro. Mas o Sérgio também é irmão do Bussunda, falecido Bussunda, humorista, e a gente cita aqui, primeiro que é difícil a gente não lembrar disso, né? Depois que eu tive o prazer de ser colega do Bussunda na faculdade. Ele era um pouquinho mais velho, mas é uma pessoa inesquecível, né? E infelizmente, quando ele faleceu, foi durante a Copa do Mundo, estava em Colônia, se não me engano, na Alemanha, e nós fomos colegas dele, eu e o André Teixeira, que não está aqui hoje, estávamos em Amsterdã. A gente ficou atônito com a notícia. Mas, enfim, o Sérgio também é um estudioso aqui. Estamos sabendo até de mais coisas que não sabíamos. Ele sabe tudo de cachorro, das origens do cachorro, como eles se dividem e até as possibilidades genéticas aí. Mas também o Sérgio acompanha essa questão do desenvolvimento sustentável, né? Então, é uma entrevista que certamente será riquíssima. E eu abro, então, para quem quer fazer a primeira pergunta. Quem vai lá? Alana. Alana, por favor. Eu quero puxar o lado ambientalista do Sérgio. Sérgio, esse estudo recente agora da Fiocruz com o INPE, que fala da savanização da Amazônia e do que isso pode gerar de mortes principalmente para aquelas populações mais vulneráveis ali da região, em virtude das mudanças climáticas, a combinação disso. Como é que você vê? Você acha que o Brasil tem solução nessa parte ambiental? Lana, tem que ter solução, porque o Brasil depende disso e o mundo depende disso. Não, inclusive do ponto de vista dos programas de saúde, é totalmente seguro falar, como cientista, que um desmatamento da Amazônia descontrolado, e ele pode se tornar descontrolado, eu já vou comentar, no momento ele é horrível, mas descontrolado eu estou querendo dizer uma outra coisa, ele libera um estoque de carbono tal para a atmosfera que a luta contra as mudanças climáticas fica muito mais difícil, muito mais mesmo. Nesse contexto, o desmatamento da Amazônia, nós estamos vivendo um drama horroroso, né? A pandemia do Covid, temos 600 mil brasileiros, com certeza mais que isso. Esse é o número exato dos testados. Com certeza, estamos aí em 800 mil mortos, alguma coisa por Covid, chegando em 1 milhão. Pois bem, mudanças climáticas, diluído no tempo, que ajuda muito, significa um número de mortos muito maior do que esse, incluindo, por exemplo, a enorme quantidade de paulistas, cariocas, sudestinos, né, como nas piadas que estão fazendo agora, que vão sofrer problemas de saúde decorrentes do aquecimento global. Então, não é uma questão só dos povos que lá vivem em condições muito insatisfatórias e são altamente vulneráveis. É também uma questão de que, por exemplo, Rio e São Paulo, com a população que tem, não poderão existir. Não haverá água para isso, tem a menor chance. Isso é ciência muito exata. O que significa realocar, significa deslocamento de milhões de pessoas.
E não é só Rio, São Paulo, estamos falando de tudo aqui. A situação atualmente é muito grave. A da Amazônia, ela inclui algo que não está ainda nas nossas mentes, que são os pontos de inflexão. Sistemas complexos, como uma floresta amazônica, os mantos de gelo do Polo Sul, o descongelamento de todo o solo da Sibéria, os jatos de vento na alta atmosfera, as correntes marinhas, nada disso é cartilha, é linear, é simples, são fenômenos complexos. É um equilíbrio muito dinâmico e, às vezes, quando você passa um certo ponto, já não adianta mais você parar de fazer aquilo porque o equilíbrio dinâmico foi rompido. É como se sistemas complexos desse jeito. Complexo não é complicado, tá, gente? Complicado é montar avião. Se juntar o Hélio, a Lana, nós juntar nós aqui do Papo de Botequim e a gente seguir o protocolo e montar cada passinho direitinho, de acordo com o protocolo, com as peças, a gente vai montar um avião e ele vai voar. Isso é complicado. Complexo é outra coisa. É um equilíbrio dinâmico, permanente. Então, a Amazônia, por exemplo, nós já desmatamos 18%. Qual é o nome que se usa em inglês? Mas nós estamos falando de pontos de inflexão. Qual é o turning point? O ponto de virada. É como se fosse o Rubicão. Lembra quando Júlio César, o imperador romano, atravessa o Rubicão? Por que essa história é tão famosa? O Rubicão é um riozinho um pouquinho maior que o Riacho de Ipiranga da independência brasileira. Não tem nada demais no Rubicão. É que ali, se ele cruzasse o Rubicão, ele iria invadir Roma. Inclusive, ele não invadiu direto. Primeiro foi lá para o Egito, tomou conta de tudo, tal, depois, mas desde o momento que ele cruzou o Rubicão, ele só chegou em Roma anos depois, mas todo mundo já sabia que ele ia conquistar Roma, situação política da época. Então, o ponto de inflexão é o Rubicão. Depois que você atravessou, já era, é outro mundo. Lide com ele. Qual é o turning point da Amazônia? Porque nós sabemos que, a partir de um certo percentual de desmatamento, toda a área do sudeste da Amazônia coincide um pouco com o arco do desmatamento, quer dizer, para baixo e subindo em direção ao Pará, e chegando, passando para o Pará, ele começa a se converter numa savana pobre, no Cerrado, mas não no Cerrado rico que a gente tem, porque daqui a 3.000 anos vai ser o Cerrado rico. Mas no início são as espécies pioneiras, é um cerrado pobre, uma savana pobre. O professor Carlos Nobre, grande climatologista do mundo, amigo, meu irmão, por exemplo, acha que é 23%. E não acha por chute, não, é muito estudo, muita pesquisa, décadas. Nós já desmatamos 18%. Nós estamos a 5% de dar início a um processo que aí não adianta desmatamento zero. O sudeste da Amazônia vai savanizar. Se isso acontecer, as populações de lá, como você perguntou, vão sofrer terrivelmente, mas as populações do Brasil inteiro vão sofrer terrivelmente, e o desenvolvimento econômico do Brasil já era. Por quê? Porque a nossa marca no mundo, a nossa reputação no mundo, o nosso lugar no mundo será o de pária mesmo, de país que... e nós seremos retaliados no comércio exterior, tudo dentro da lei. Ninguém vai invadir o Brasil, ninguém quer tomar a Amazônia para mantê-la preservada, isso é estupidez. E ninguém quer desmatar a Amazônia, porque sabe que se desmatar o custo é muito maior do que o dinheirinho que vai ganhar lá com nióbio ou com o que quer que seja. Então, nós estamos... Será que é 23? Tem outros que acham que é 30 e pouco, mas isso é gestão de risco. Então, interromper o desmatamento da Amazônia e encontrar formas de aumentar o bem-estar, a renda, a qualidade de vida das populações que lá estão. Porque é mentira dizer que botar boi, botar commodity é para desenvolver a Amazônia e aumentar o bem-estar daquela população. Cascata, hipócrita, cínica. O IDH do Arco do Desmatamento é muito pior do que o IDH da Favela da Maré ou do Complexo do Alemão. Se eu tivesse um neto e morresse, mas Deus dissesse, você pode escolher onde seu neto vai viver, mas tem 2 lugares só, ou ele vai viver no Arco do Desmatamento, ou ele vai viver no miolo do Complexo do Alemão.
que você escolhe? Eu não pensava, eu trabalho com o IDH, eu fui presidente do IBGE, eu trabalho com indicadores sociais, eu não pensava 2 segundos. Complexo do alemão, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer? Morrer de novo? Porque a vida lá é muito mais violenta, morre-se, a saúde é inacreditavelmente pior, a educação é muito pior, a segurança, tudo. Menos contato com a natureza, obviamente. Então, Helena, a resposta é essa. A Amazônia é uma questão civilizatória global. Nós somos soberanos sobre a Amazônia. Se a gente quiser, a gente pode queimar a Amazônia. Queimar a Amazônia é tão inteligente quanto queimar pegar a biblioteca de Alexandria e dar os livros para as cabras comerem, porque está tendo uma seca no Egito. Mas com esse governo, você acha que pode ser impedido esse desmatamento, essa savanização? Não, porque já não importam mais as declarações que o governo fizer agora, não são críveis, o governo perdeu credibilidade totalmente, então não importa o que ele disser. Ele tem capacidade, o vice-presidente Hamilton Mourão tenta lá, pode tentar mobilizar mais recursos para tentar, etc. Vai provavelmente diminuir um pouco o ritmo anterior, mas eu sou economista, posso estar errado. Estava contando aquela história do Bussunda, que toda economista brasileira é careca. Por quê? Ele 30 anos todo santo dia, ai meu Deus, errei de novo, ai meu Deus, errei de novo. Posso estar errando de novo, olha só, né? Mas acontece que, na minha opinião de economista, o sinal econômico emitido é muito relevante. E ele já foi emitido. O governo passou 2 anos dizendo que os jornalistas atrasados é que estavam certos, que não sei o quê, fazendo anistia, tentando passar a boiada, e vai por aí afora. Os caras receberam um sinal. Deixa eu falar uma coisa de economista, mas muito fácil de entender. A grilagem que tira as árvores que valem alguma coisa e queima, para depois tascar um boi, garantir a posse daquilo com um esquema meio criminoso lá, que manda lá o crime mesmo. E aí virou posse, aí sim passar para alguém que está interessado em criar boi de verdade ou chegar com soja. A grilagem é realização de ativos. O sujeito tem 1.000, aí ele tem chance de virar proprietário de 2.000. Não confundamos isso com a renda que aquele ativo pode dar, com quanto você pode ganhar dinheiro com boi ou com alguma coisa decente. Cacau na Amazônia está dando muito certo. Bioeconomia da Amazônia, açaí, não confunde as coisas. Aquele que está grilando, pouco importa você dizer para ele, cara, tu tem chance de passar 30 anos ganhando dinheiro com agroecologia e preservando a floresta e botando cacau ou açaí, ou fazendo... Ele não está interessado nisso, ele está interessado em fazer um crime. Aquela terra dele lá não é dele, é minha. É floresta pública. É de todos nós, cidadãos brasileiros. Ele quer que se transforme numa propriedade dele. Se isso vai dar dinheiro ou não, ele não está interessado nisso, porque já deu. Ele vai vender, vai dar um dinheirão. Quem vai tentar ganhar dinheiro com aquela terra desmatada é outro. Que provável que se tudo correr bem, vai acabar plantando a floresta de novo. Então, não acho que nós vamos precisar reconstruir. E não é só as políticas públicas, não. É isso que nós estamos fazendo aqui. Reconstruir as políticas públicas, mas também... E aí tem o federal, tem os estaduais, tem os municipais, mas também a nossa compreensão e cultura. Felizmente, isso está crescendo. Nós devemos agradecer ao presidente Bolsonaro. As pesquisas mostram que a Amazônia virou tema da campanha eleitoral do ano que vem. Isso nunca aconteceu antes. As pesquisas mostram que o carioca, o paulista, o mineiro está ligado. Obrigado, presidente Bolsonaro. Nós vamos fazer o contrário, claro. Mas obrigado, está todo mundo ligado no tema. Vai, Randolfo. Sérgio, ainda na onda da questão ambiental, ano que vem completam 30 anos da Rio 92, né? Você falou em protocolos, eu me lembro que na época eu cobri esse evento, se fala muito do protocolo de Kyoto, que até hoje a gente não sabe para onde ele foi.
No caso da Amazônia, o que a gente nota é que ela está sendo comida pela periferia. Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Acre, e agora estão avançando. O caso, exemplo, do Maranhão. Maranhão, eles deixaram 3 culturas nativas, que era mamona, babaçu e carnaúba, para plantar só soja. E na época da Rio 92, alguém discutiu a necessidade de fazer uma reforma agrária para que fosse compatível para a preservação ambiental, onde o bem-estar social fosse maior do que o interesse econômico. Você acha que isso não tem que se fazer alguma coisa nesse sentido? É possível. Não é só fazer alguma... ótimo. Não é apenas fazer algo para preservar a floresta, ou manter a floresta em pé, como se diz. É possível e seria uma conquista dessa civilização brasileira, da sociedade brasileira. Aí dá até para lembrar Darcy Ribeiro, que falava que a civilização brasileira tem algo a dizer ao mundo. É possível e os benefícios seriam enormes. Eu já digo algumas coisinhas do que eu aprendi com o pessoal de lá sobre como é possível. Mas, primeiro, a qualidade de vida e o bem-estar das populações lá poderia aumentar muito. Em segundo lugar, a qualidade de vida, o bem-estar e o desenvolvimento socioeconômico do todo o Brasil, com certeza, evitaria grandes riscos, como essa crise hídrica que nós vamos ter agora, mas também seria muito valorizado. Evitaria riscos, a gente está correndo o risco de ser retalhado fortemente, comercialmente. Mas, além do mais, há potência ali para geração de bem-estar e riqueza. Chama-se... o professor Carlos Nobre falou Amazônia 4.0, hoje a gente fala, e ele também, em Amazônia 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, uma taxonomia que a gente deve um pouquinho ao Alberto Veríssimo, que trabalha lá na Amazônia. Qual é a ideia? A Amazônia 1.0 é aquela que está degradando a floresta. Essa tem que deixar de existir. A Amazônia 2.0 são aquelas atividades econômicas que já são tradicionais de lá e que podem ser feitas sem agredir a floresta. A pimenta do reino, que os japoneses introduziram na várzea, deu super certo. A gente exporta mais pimenta do reino de lá do que todos os demais produtos da bioeconomia. Então, não precisa ser invenção de coisa nova. Pode ser coisas tradicionais que dê para fazer de forma sustentável. Terceiro lugar, o mundo está dando os jovens estão mudando seus hábitos alimentares de maneira radical, pelas mais variadas razões. E há uma valorização no mundo da diversidade humana, mas também da diversidade da vida e da diversidade do nosso contato com a vida e, portanto, as comidas. Não só elas, mas também. Eu, outro dia, estava realizando um esforço intelectual e fazendo algo que me agrada um pouco, e estava assistindo um episódio de Havaí 5.0. E no episódio de Havaí, não chega a ser um esforço intelectual, porque eu gosto mesmo, no episódio da Havaí 5.0 me aparece uma mocinha num quiosque de vendas num aeroporto do Havaí. Sabe o que o quiosque vendia? Açaí. Então, o potencial essa é a Amazônia 3.0, para açaí, para cupuaçu. O mundo inteiro conhece uma frutinha chinesa chamada lychee. Né? Docinha, muito úmida. Sim. O cupuaçu é tão gostoso quanto. É só trabalhar, gente. Açaí, cupuaçu, cacau, o melhor chocolate do Brasil. Vou fazer propaganda aqui, hein? Eu só acho que ele errou o marketing, que ele devia ter chamado chocolate da Amazônia. O chocolate, não sei, do Alto Xingu, o chocolate do não sei o quê. Mas não, o melhor chocolate do Brasil, e tem muitos bons, é o chocolate do Seu Mendes. Comprem. O chocolate do Seu Mendes dá um banho em tudo. Bahia para cacau já era.
Vai ter também, mas vai ser Amazônia, vai separar, não tem conversa. E o cacau você pode plantar, e ele até precisa de sombra no início, você planta num contexto de agroecologia em que o estoque de carbono e a biodiversidade, o estoque de carbono fica igual ao da floresta e a biodiversidade não fica igual, mas fica boa. Qualquer bicho passa por ali, arranja comida também e tal. Essa é a Amazônia 3.0. Agora, para terminar, tem a Amazônia 4.0. A 4.0, super resumindo, é o seguinte: nós estamos vivendo tempos transformadores e disruptivos. Tem uma coisa aí chamada Quarta Revolução Industrial. Todo mundo fala dos algoritmos de inteligência artificial. Acho que congelou. Congelou. Congelou lá. Ô, Randolfo, o teu som está baixo também, hein? Tá baixo, Randolfo. Tá baixo? Tá. Eu acho que na gravação vai ficar rouco. Tá no máximo aqui. É? Pô, nos outros dias você estava melhor. Voltou. Nos outros dias estava melhor. Faltam só 5 minutos, a gente podia voltar logo direto para outra, né? Mas ele... Aí tem que ligar para ele. Né? Não, voltou. Quanto tempo eu perdi, gente, quando eu saí, que eu não reparei? Acho que você foi para a Amazônia, porque a gente perdeu o contato. Estava no quarto 4.0. degrau. Tá bom. Então, nós estamos só... nós não vamos aparecer, é podcast, né? É rádio. Exato. Eu acho que estava superaquecendo, eu vou segurar aqui na minha mão, acho que eu tenho mais chance. Mas tá E tem a Amazônia 4.0. Gente, todos nós estamos ligados na quarta revolução industrial. Então, a gente fala o tempo todo de algoritmos de inteligência artificial, impressoras 3D, as redes. Mas um componente essencial da quarta revolução industrial, disruptiva, transformadora, é a biologia sintética. No Brasil, a gente ainda fala em engenharia genética, mas é atraso nosso. A biologia sintética deriva da descoberta de uma máquina, o CRISPR. Deu o prêmio Nobel a 2 cientistas mulheres no ano passado, as descobridoras do CRISPR. O que é o CRISPR? É a máquina de imprensa do Gutenberg para o DNA. Então, antes do Gutenberg, uma Bíblia para cada 10 mil pessoas, e se alguém queria escrever outra, tinha que escrever em cima de papiro que já estava escrito, aquela coisa toda. Descobriu a máquina de imprensa. Em poucos anos, uma Bíblia para todo mundo. Todo mundo tem Bíblia. O CRISPR é isso para o DNA. Antes a gente lia, sequenciava, e manipulava, ou editava, e não sabia editar. Agora a gente lê, sequencia e edita. E todo mundo. O descobridor da dupla hélice do DNA que ainda está vivo, o Crick, prêmio Nobel, ele tem uma cabra, que com a cabra ele faz o fio da teia de aranha. O que ele fez? Pegou a sequência genômica da aranha e botou na cabra. E a cabra é totalmente saudável. E o fio é mais resistente que o aço. E é flexível que nem fio de teia de aranha. Economicidade zero, mas um dia... Qual a matéria-prima da biologia sintética? Porque, convenhamos, tem gente que fala que a riqueza da Amazônia é nióbio, é boi, é não sei o quê. Qual a matéria-prima da biologia sintética? Micróbios, fungos, enzimas, moléculas desconhecidas. A Amazônia é a maior biodiversidade do planeta. Ali está nosso futuro. Sem contar, para terminar, como a gente começou, o software. Se o Brasil se torna o primeiro país do mundo a descobrir uma forma de desenvolvimento sustentável para uma floresta tropical, nós não vamos brigar para entrar no Conselho de Segurança da ONU. Vão pedir a gente para ir para lá. É isso. Tá bom. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final da primeira parte do nosso programa. Tem pouco mais de 1 minuto,
né? A Marina já chegou aqui também no nosso botequim, né? Então, teremos uma bom segundo tempo para encerrar nosso programa. Eu fiquei aqui ouvindo, pensando um pouco assim na questão internacional, porque se tem esse potencial todo, acho que evidentemente desperta uma certa cobiça também de quem vê naquele mercado um futuro promissor. Acho que não, porque Não? isso é um mercado promissor com tamanho suficiente para manter a floresta em pé e dar uma grande melhoria de renda e bem-estar para a população que está lá, 20 milhões. Mas não é um mercado promissor em termos de acumulação, até porque a floresta você não mexe nela, então você não pega Sim. a riqueza que está lá e arranca tudo. O que não deixa de ser uma ótima notícia, né? Em termos de preservação. Lembrando que você que gosta das nossas entrevistas, não deixem de se inscrever no canal Botequim Virtual 2020, lá no YouTube. Cliquem também no sininho, que sempre tiver entrevista nova e boa como essa que a gente está fazendo agora, vai chegar para vocês, tá bom? Mas vamos lá, Sérgio. Você estava falando sobre essa possibilidade econômica da Amazônia, né? De despertar ou não cobiça. E 4.0. 4.0. Gente, eu estava falando da Amazônia 4.0, 1.0, 2.0, 3.0. A Amazônia tem muito futuro, mas é uma floresta, não é para botar gente demais lá. Não faz sentido nenhum isso, nem o Brasil precisa disso. Tampouco precisa para alimento. Nós podemos dobrar nossa produção de alimento sem 1 milímetro de desmatamento de qualquer bioma, quanto mais da Amazônia, que é um solo pobre. É um solo que se reconstrói todo ano. É por isso que ela savaniza. Quando termina esse processo, o solo vai sendo lixiviado e não nasce mais floresta, nasce outra coisa, que não é a floresta amazônica. Agora, preservá-la e encontrar a forma sustentável, eu vou repetir, é uma conquista tão extraordinária para o Brasil que nós não vamos pleitear aí para o Conselho de Segurança Nacional da ONU. Nós vamos ser convidados, vamos botar tapete vermelho. Depende da principal ferramenta de poder existente. Para quem for muito nacionalista, acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tem aquela frase do Samuel Johnson: patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Sim. Quando os canalhas estiverem indo para o seu último refúgio, é para o patriotismo que eles vão, Samuel Johnson. Pátria amada Brasil, né? Mas tem a autonomia para o desenvolvimento, né? Uma soberania. Agora, ninguém está interessado em tomar a Amazônia. A Amazônia é uma riqueza do jeito que ela é. Gente, o Brasil cumpre suas metas de redução das emissões de gases de efeito estufa que esquentam o planeta do jeito mais barato do mundo, diminuindo o desmatamento da Amazônia. Por uma coincidência, esse jeito não é custo, é ganho. E a devastação da Amazônia não precisa ser ela toda, não. Vou pegar a pergunta que o Rogério estava colocando aí na mesa, do nosso papo de botequim, já. Desmatar a Amazônia, eu vou repetir, implica que o Sudeste brasileiro não poderá continuar a ser o que ele é. Não vai ter água suficiente para isso. Metade da nossa umidade vem da Amazônia. Entra pelo Oceano Atlântico, vai sofrendo um ciclo de evapotranspiração até bater nos Andes, já fora do Brasil. Ao bater nos Andes, escorre, que nem água. Só que está na atmosfera, vapor d'água. E escorre e cai onde? Cai no Centro-Oeste. O ruralista desprovido de... Tem agrobusiness que entende tudo que a gente está falando aqui, cientificamente, tecnicamente até. Mas tem ruralista que se agarra e faz propaganda e grava videozinho de rede social e tal.
falando, esse ruralista não entende que o que ele produz no centro-oeste, a produtividade vai cair brutalmente. Aliás, ele não vai continuar produzindo do jeito que está se a Amazônia for desmatada. É tudo conectado. Então, isso não é uma escolha. Isso é crime de um lado, tendo chance de roubar banco, ou seja, grelar a terra. É uma coisa. Acho que é melhor roubar banco do que grelar a terra. Roubar banco, você pega lá o verde dos dólares. Quando você destrói uma árvore que levou 200 anos, então você tem, de um lado, crime, grilagem, apropriação de coisas que pertencem à nação. Aí o cara desmata, joga boi, espera um pouco, faz outro crime, dá uma legalizada ilegal, com cartórios lá, tal, não sei o quê, e depois, ou ficar esperando uma anistia, uma coisa dessa. Aí ele vende para um cara que vai ganhar um dinheirinho com boi, daqui a pouco já está chegando a soja, ou qualquer coisa desse tipo, nem sabe, nem viu nada disso que aconteceu, mas sabe. Então, a Amazônia é nossa riqueza. Dizer que ela é cobiçada para produzir riqueza não faz nenhum sentido. Ela é cobiçada no mundo e poderosos interesses da sociedade civil e de Greta Thunberg, da Bill Gates, estão ligados na Amazônia. Porque se a Amazônia liberar o estoque de carbono dela para a atmosfera, errou. Se a gente queimar a Amazônia. Agora, nós brasileiros somos completamente livres. Hélio, eu gosto de colocar a coisa agora de uma maneira de papo de botequim. Funciona melhor do que em qualquer seminário acadêmico. Nós, brasileiros, somos completamente livres e soberanos para fazermos o que quisermos na Amazônia. E o resto do mundo é completamente livre e soberano para dizer: tá bom, mas eu não compro mais nada de vocês, eu não financio mais nada de vocês e eu não tenho interesse nessa coisa nojenta que vocês viraram. Eles são livres e soberanos para isso. Aí você diz: isso é uma figura de retórica? Meu Deus, tem supermercado da Suécia, cadeia poderosa, que já tomou a decisão de, por conta do desmatamento da Amazônia, não vender mais produtos. Não são aqueles que desmatam a Amazônia. Isso muitas cadeias de supermercado da Europa fizeram. Eles tomaram a decisão de não vender mais produtos made in Brasil. Pode ser feito no Paraná. Eles não têm interesse. São os mesmos, é a mesma sociedade que está desmatando a Amazônia. Então, o negócio ali é crime de um lado contra o futuro do Brasil do outro. Não tem uma discussão de desenvolvimento. Tal. O desenvolvimento desse que está rolando, desmatando a Amazônia, repito, é o pior do Brasil. As favelas cariocas são muito melhores, mas muito melhores do que a vida lá. Então, propor isso como desenvolvimento para aquelas populações, meu Deus. Perfeito. Adolfo? Marina? Tudo bem? Como vai? Eu, inclusive, estudei com o seu irmão, mas há muitos anos atrás. Eu também. Você não tinha chegado, Marina. Me diz uma coisa. Eu vi que você vai fazer um debate sobre o filme A Bolsa e a Vida, né? Falando sobre o Estado mínimo e sobre o desmonte dos direitos trabalhistas. Não sei se vocês já falaram, porque eu cheguei depois, vocês já falaram desse assunto, queria que você... o nosso podcast vai ser depois desse debate, então você não vai estar fazendo nenhuma antecipação. Vocês estão me ouvindo? Porque ligaram aqui, eu tive... Sim. Ok. Obrigado, Marina. Nós estamos num momento muito interessante e que exige, tanto da juventude quanto
dos anciãos e todo mundo que está no meio, sempre lembrando que a juventude está mais aberta para o novo. Por outro lado, ainda não teve vivência nem estudo suficiente. E nós, os de mais idade, estamos menos abertos para o novo, num certo sentido. Se a gente for bem egoísta, o futuro não nos interessa, né? Quando não está aqui. E os tomadores de decisão, eles são do sistema capitalista, movidos, e de um modo geral na história, movidos por decisão de muito curto prazo. Ou seja, o CEO de uma empresa, o que decide o futuro dele não é se ele tem uma boa estratégia para lidar com a crise climática daqui a 20 anos. O que decide o futuro dele é o balanço do fim do ano e o balancete trimestral. Número 1. Número 2, político também é igual. Para ele ganhar a eleição de daqui a 12 anos, ele tem que ganhar de daqui a 2 anos, ou ir bem nela. Então, ele está focado na eleição de 2 anos. E nós estamos falando aqui de, pela primeira vez em toda a história da humanidade, tomar decisões hoje em função de coisas lá para frente. Então, é um momento inédito para a humanidade, né? Nem civilização, é um novo humano. É cascata essa ideia. Eu tive a chance, por causa do Alfredo Serkis, que apresentou, de ficar amigo de uma figura que todos aqui já ouviram falar, eu tive a chance de conhecer, jantar umas 3 vezes. O Jean-Claude Bandy, de mais de 68. E uma vez ele virou para mim, do papo, e disse assim, muito marcado, né, pelo fracasso do socialismo real, tal, e disse assim, Sérgio, só não caia na ilusão de que o ser humano muda. Eu ouvi e não concordei. Como eu não concordei, eu tive que elaborar ao longo do tempo. Poxa, já mudou várias vezes. Talvez seja uma das características mais bonitas do ser humano. A genética não, a genética continua mais ou menos a mesma. A gente não sabe se houve alguma mudança, são 300 mil anos de história. Mas, basicamente, não teve uma mudança genética específica. Acha-se até hoje. Contudo, a gente mudou na Revolução Cognitiva. Antes dela, a gente não fazia joia, arte, assim, 70 mil anos de idade. A gente mudou quando surgiram as civilizações agrícolas, passou a ter a elite, uma parte do povo até piorou a vida, mas passou a poder ter filho. Antigamente a população era estável, a partir dali passou a poder ter filho, que é uma das grandes coisas de viver nessa sopa que é a vida. Possibilitou a uma elite pensar, em vez de trabalhar de sol a sol. Sacerdotes, guerreiros, burocratas, líderes militares ou políticos. Mudou. Depois mudou no Renascimento. Isso que nós estamos fazendo aqui no Papo de Botequim, antes do Renascimento, não tinha não, gente. Se a gente tivesse uma dúvida, a gente não ficava batendo papo sobre ela, não. O ser humano não era assim. Se a gente tivesse uma dúvida, a gente ia perguntar para o padre, ou para o rabino, ou para o mulá, ou para o monge, ou para o pajé. Mudamos no Renascimento. A ideia de que cada um tem uma consciência. Mudamos no Iluminismo. Antes do Iluminismo, a ideia de pensar e obrigatoriamente os argumentos serem consistentes e se as evidências forem contra eles, você está errado. Eu reconheço que está tendo um anti-iluminismo barra pesada, antes que a Lana me pergunte de Brasil novamente. Mas no iluminismo, a pergunta passou a valer mais do que a resposta. Isso é uma mudança do arco da velha. Você saber que cada vez que você encontra a resposta para uma pergunta, você abre um campo novo de perguntas e aprofunda aquela. Então, nós já mudamos muitas vezes. E agora nós vamos ter que mudar algumas coisas essenciais. Uma delas é essa, pensar num tempo maior. A espécie. Isso implica numa mudança terrível. Vejam só, se a gente continuar pensando como as sociedades liberais e capitalistas que produziram avanços extraordinários nos últimos
50 anos. Mas, basicamente, claro que eu estou resumindo, né, gente? Mas essa é a conta que funciona, aquela conta de padaria ali em cima da coxa, essa conta que diz que o negócio vai dar certo. Se a gente continuar pensando assim, eu sou um homo econômicos. Se eu lutar pelos meus interesses, dentro da lei e das normas, mas pelos meus interesses, e todo mundo lutar pelos seus interesses, a coisa avança. Gente, dá uma pensada 2 minutos nisso. Eu me dedico há 25 anos, 29 anos, à questão do aquecimento global. Estou com 63. Faço 64 daqui a poucos dias. Qual é, se eu sou um homo econômico, que lutando pelo meu interesse, e todo mundo fazendo o mesmo, isso gera o bem comum, eu tenho algum interesse em lutar contra o nenhum. Eu já vou pegar umas inundações? Não. Mas o custo de mudar tudo para acabar os fósseis é muito maior. Então, para mim, ferre-se, deixa. Continua como sempre foi na história humana. Cada geração vive sua vida. A próxima geração vai lá e vive a vida dela. As tecnologias serão maiores, a riqueza será maior, o PIB per capita está crescendo, os poderes da humanidade são maiores. Eles que vivam a vida deles. Agora não dá mais. Os mesmos 250 anos de capitalismo trouxeram mais expectativa de vida, queda de mortalidade infantil, não resolveram desigualdade, não resolveram. É inconcebível 1 bilhão de pessoas com insegurança alimentar numa sociedade que tem dinheiro para alimentar não 10 bilhões, mas 20 bilhões, 30 bilhões. É uma coisa que eu nem numa tribo caçadora-coletora do mal, eles eram tão variados quanto somos hoje. Tem do bem, tem do mal. Nem numa tribo de cultura esquisita, violenta, o sujeito morrendo com fome, você vai lá e dá comida. A humanidade de hoje, não. 1 bilhão tem insegurança alimentar, ninguém vai lá e dá comida. É espantoso, não dá comida, não dá vacina. Mas esquece essa parte da discussão, que é a pergunta. Eu volto a ela. Vamos só lembrar o seguinte, que nós chegamos ao momento que esse tipo de desenvolvimento o planeta é desse tamanho que tem. Se ele tivesse 10 vezes, o tamanho 10 vezes maior, essa discussão era daqui a muito tempo, daqui a décadas, certo? Mas é agora, nós estamos numa crise ecológica existencial, uma crise que ameaça, levada ao extremo, o sobrevivente. Não é o caso ainda, mas se levada ao extremo, ameaça a sobrevivência da humanidade. E mais, se der tudo absolutamente certo no enfrentamento da crise climática, já é um péssimo negócio. Se a gente conseguir a nossa meta, 2 graus Celsius até o final do século, a gente conseguir é muito difícil, talvez impossível. Mas que a gente fique pertinho, 2 e tanto, 2,5, cada pedaço, cada milímetro faz diferença. Mas é muito difícil. Se a gente conseguir, já é um negócio muito ruim. Somos 7,8 bilhões de caras, 2,8 vão estar vivos em 2100. Já é possível afirmar que terminarão suas existências num planeta com uma natureza diferente da atual. Isso não tem mais o que fazer. E não tem mais o que fazer por quê? Porque nós não fizemos nada nos últimos 30 anos. Fizemos milhões de coisas, foi minha vida. Um monte de gente fez um monte de coisa. Mas é marginal frente à continuidade da inércia do aquecimento, da civilização dos fósseis. É marginal. Podem acreditar que é marginal. O mundo continua esquentando todo ano. A gente bota mais, e cada vez mais rápido. Vamos ver se agora em Glasgow começa a tentar inverter. Mas o que eu quero supor é o seguinte: deu tudo certo, conseguimos só esquentar 2 graus. Já é um péssimo negócio, gente. Metade dos gases de efeito estufa na atmosfera foram emitidos nos últimos 30 anos. A ciência já sabia tudo que sabe hoje. Ela hoje sabe muito melhor. Mas já sabia tudo que sabe hoje. E não paramos, continuamos emitindo. Metade do aquecimento foi nos últimos 30 anos. A gente já sabia de tudo, gente. Então, a resposta para a pergunta exata que se fez é a seguinte, na minha cabeça. Zygmunt Bauman foi um sociólogo que faleceu há alguns anos,
com 90 e poucos anos, ele chamava a nossa época de interreg. As duas narrativas que organizavam o nosso pensamento no século XX morreram. Morreram mesmo. Uma todo mundo sabe que morreu, a do socialismo real, não o socialismo, a ideia, o socialismo soviético, o socialismo da Europa do Leste, morreu de morte morrida. Queda do Muro de Berlim, acabou, aquilo não deu certo. Toda vez que se tentou, a economia nem se compara à economia capitalista, de crescimento, nem. Marx dizia que com mais planejamento estatal, empresas estatais, ele não dizia que isso era melhor, que isso era mais justo. Capital é para tentar depender. Capital tem coisas geniais, mas essa tese é completamente furada. A tese era que com empresas estatais, ele nem falava estatais, Marx nunca falou de propriedade estatal, exceto 4 linhazinhas num texto obscuro sobre de crítica ao programa de Gotha, que é o nome do texto. Fora isso, esse papo de estatal e privatização tira Marx da parada. Tá? Marx nunca se meteu nisso. Tirando 4 linhas. Mas o texto dele é para defender que o mercado solto faz a economia crescer menos e com menos crises, crescer menos e com mais crises do que uma economia planejada. Isto é errado. A economia de mercado é uma competição pela vida e pela morte. As pessoas correm mais. Só que acontece que ela domina tudo. Então a gente virou essa roda. E agora chegamos num momento em que não pode continuar mais. A narrativa do socialismo real morreu com a queda do Muro de Berlim. A narrativa do fundamentalismo do mercado deixa que o mercado resolva, cada um tentando ganhar dinheiro dentro da lei. Não tem nada a ver com grilagem na Amazônia. Cada um tentando ganhar dinheiro. E isso dá no bem comum, morreu de morte morrida com estaca de madeira do coração do vampiro com a grande recessão de 2008, na qual nós ainda estamos imersos. E para não desenvolver muito ponto, deixa eu dizer o seguinte, em 1929, o Estado era 3% do PIB global. Grande depressão. Em 2008, grande recessão, mas nós conseguimos evitar o colapso de tudo, porque o Estado foi capaz de salvar o sistema financeiro privado, soltando dinheiro pelos tubos. O Estado tem o tamanho, em 2008, de 20% do PIB global. Se o Estado tivesse o tamanho que os fundamentalistas de mercado desejariam, no meu exemplo, se tivesse o tamanho que tinha em 1929, o papo de botequim não estava acontecendo. Nossas vidas teriam sido dramaticamente tumultuadas pela Grande Depressão, que envolveria 7 bilhões de pessoas, pela impossibilidade do Estado de evitar o crack. Ou seja, tudo para de funcionar porque colapsa o crédito, colapsa a moeda, colapsa, como foi em 29. Então, as duas narrativas e as novas não surgiram. Eu detesto a palavra narrativa, tá? Estou usando só porque o Bauman usou. Mas é que tudo virou narrativa. E o pessoal de comunicação, não vocês, mas a mídia mais tradicional fica dizendo tem que ter uma narrativa positiva. Mas não tem que ter narrativa positiva, tem que ter jornalismo. Vai ver como é que é. Enfim. Mas vou usar a palavra do Bauman. As histórias, as narrativas que estruturavam o nosso pensamento morreram. As novas não nasceram. Não serão intelectuais que vão criá-las. Será a história, a participação dos intelectuais, mas a história. Os intelectuais correm atrás, vão vendo o que está rolando e descrevendo. Mas morreu dos dois lados. Então, eu não acho que direita e esquerda sempre vai existir. Esse papo de morreu, isso aí tem um rabino que no ano 400 e pouco está lá no Talmud. É um cara que rouba um pão para os filhos, e aí tem um rabino que diz, não, vamos dizer para ele que não pode roubar, mas, pelo amor de Deus, os filhos estavam com fome. Aí tem um outro rabino que diz,
Mas a gente se comportando desse jeito, achando que está fazendo bem, acaba gerando um mal danado que todo mundo sai roubando pão. Todo mundo já ouviu essa discussão. Tem direita e esquerda sempre. Sempre vai ter. E o mundo melhor será um mundo que tem que combinar o melhor dos dois. Né? Aquela história da atriz que tocou. Mas, paralelamente a essa questão da exigência da sustentabilidade da natureza, vamos dizer assim, tem a questão também que as indústrias não estão oferecendo mais o trabalho, aquelas políticas de pleno emprego. O emprego mudou. A revolução industrial não vai ter. É um outro desafio enorme, não? Enorme, enorme, enorme. Antes mesmo desse, super bem apontou, Rogério, aqueles outros. Quer dizer, não é aceitável que a humanidade fique tão rica e que a desigualdade aumente. Como assim? Que diabo é isso? Isso não é humano. Mas o mercado, tudo bem, o mercado é uma instituição que nós criamos, eu não quero que seja assim. Mas o fulano não se dispôs a dedicar a vida dele a ganhar dinheiro. Tudo bem, ele não vai ser tão rico quanto você, mas uma renda mínima para ter uma vida com dignidade, pelo amor de Deus, o cara vai trabalhar o quanto ele gosta lá, naquilo que ele gosta. Miséria não é aceitável num mundo tão rico. Então, o capitalismo também tem suas agruras internas. Tem o futuro com complicações, que é esse ponto que você colocou. O trabalho humano, dentro em pouco, poderá ser dispensado. Que a gente, antes da população começar a diminuir, que daqui a pouco ela começa a diminuir bastante, a gente vai chegar a 10, 12 bilhões, que demógrafos fariam, e como demógrafo e economista muito parecido, também sempre erra. Então, eu não sei se vai ser 10 ou 12. Sempre erra. Mas vai ser alguma coisa disso. Depois começa a cair muito. Começa a cair muito por causa da liberdade das mulheres. Isso é uma correlação estatística fortíssima. Eu estou amando o papo de Botequim, porque a gente pode falar das coisas como elas são, conectadas. Na medida que as mulheres tenham acesso às oportunidades, à informação e ao conhecimento, igual aos homens, e tenham liberdade sobre seus corpos, essa é a correlação estatística mais forte que existe no planeta Terra. Elas passam a ter menos filhos para cuidar melhor do número menor de filhos que estão tendo. Isso vale para a Arábia Saudita. Isso vale para... As mulheres têm mais filhos onde? Na Gávea, no Leblon ou na Rocinha? No Morumbi ou em Paraisópolis? Elas têm mais filhos em Paraisópolis e na Rocinha. E se você olhar pela taxa de escolaridade, é idêntico. Idêntico. O estatístico fala, se você cortar a estatística pela taxa de escolaridade, ou seja, mulheres com 7 anos de escolaridade, tanto faz se ela mora na Rocinha, no Leblon, no Morumbi, Manaus, ela tem. Então, a população vai começar a cair. Mas, antes disso, nós temos uma crise ecológica para resolver, especialmente o global e a cidade, e esse diabo de um mundo intolerável, porque a espécie humana não é assim. Isso nos causa sofrimento e angústia, não só às vítimas, aos opressores também. A espécie humana é da seguinte maneira: pode juntar um bando de qualquer pessoa, pode juntar um bando de sujeito malhado, egoísta, tatuado, bombado, com barbinha de cavanhaque e que gosta de porrada, como dizia meu irmão lá, representado lá fora do... Junta eles. Eles olham para a esquina e tem uma criança agonizando de fome. O que eles fazem? Eles compram comida e dão para essa criança. Mesmo gente assim. No entanto, 7 bilhões de pessoas são capazes de assistir 1 bilhão de pessoas em fome ou insegurança alimentar. O que é isso? Que mundo é esse? Que contraria o que eu sou como Homo sapiens. Como sapiens, é melhor para não ser machista. Esse é o mundo que o capitalismo criou. Há pouco tempo atrás, dava para ter um muro, uma desculpa, um fingimento. Já era um fingimento, mas era um muro alto. Você podia dizer assim, mas não é minha tribo.
E nós, sapiens, infelizmente, nós somos muito tribalistas. Está aí a história da Torre de Babel para confirmar a nossa sabedoria espírita. Chimpanzés são muito tribalistas. Bonobos são idênticos a chimpanzés, ao ponto de a gente não saber, 40 anos atrás, que era uma espécie diferente. Eles não são tribalistas. É uma questão, no caso dele, genético-cultural. No nosso caso, tem muita sociedade que não é tão tribalista. Mas o fato é que no século XXI, a gente virou uma tribo só. É bem verdade que uma tribo de todas as tribos. Quanto mais diversidade, melhor. Diversidade é uma resiliência da humanidade. É a nossa força maior. Então, quanto mais tribo, melhor. Quanto mais gente. Eu não quero que todo mundo pense igual a mim, não. Eu ia me suicidar. Tem gente que quer convencer todo mundo das suas ideias. Pelo amor de Deus, coisa chata. Ou de ser igual. Tribo de todas as tribos. Mas hoje nós somos uma tribo. Rogério, se tivesse uma criança agora com fome, que soubesse, a gente parava o programa e ia lá dar comida para ela não morrer, certo? É. Quanto tempo leva para a gente salvar uma criança com fome no Sudão do Sul, hoje em dia? 1 minuto. Mas 2 condições sim, né? Sérgio, aqui no caso específico do Brasil, as distorções em termos sociais são altíssimas. Você está em 2 canais, você tem que abaixar o volume de 1. Espera aí. Pronto. E agora? Tá show. Melhorou muito. Maravilha. Bom, são três coisas que eu gostaria de perguntar a você. Com relação ao socialismo, você aplica essa mesma teoria tua, a mesma visão ao socialismo que estão se tentando implantar na China? É uma pergunta. A outra pergunta seria, no caso específico do Brasil, é um país onde você chega e tem um sistema de empréstimo para o setor mais produtivo, quer dizer, em termos de negócio do país, que é agronegócio, há uma taxa de juros de 7% ao ano para comprar um maquinário que vai desempregar mais de 100 trabalhadores e oferece uma linha de crédito para o ferrado na vida com 3% ao mês. E a última pergunta, no caso das mulheres, o conhecimento ela já tem pleno. Hoje, você chega hoje a fazer uma pesquisa em nível universitário, elas são a maioria. O que elas não têm é poder de comando. Tá, vamos para as 3. Mas vai me lembrando, porque eu esqueço das mulheres, eu não vou esquecer, não. Olha, a gente então vai ter que fazer uma pequena prorrogação, tá? Porque faltam 5 minutos para encerrar esse quadro aí. Mas manda abraço. A primeira coisa mesmo... A primeira pergunta qual era mesmo? Desculpa. Lembra dele a primeira? Hélio? Não. Não, era o Adolfo. É o socialismo. O socialismo chinês. A China. Olha, na China, Keynes dizia que o principal, com tudo que o economista falava, que ele falou, que os outros falavam, etc., o principal fator de crescimento de uma economia é o crescimento da população. A essência do crescimento chinês não está em nenhuma fórmula especial, alguma coisa desse tipo. Simplesmente eles ficaram fechados até os anos 70, até o Nixon em China, e depois o Deng Xiaoping, a entrada de capital. Depois eles se abriram para a entrada de capital. Você tem 1 bilhão e 200 bilhões de pessoas vivendo numa situação em que ninguém desenvolveu nada. A situação lá era uma tragédia absoluta. E aí você começa a encher aquilo de capital, dá crescimento. Se vocês me permitirem, ninguém fique chateado com isso, não, hein? Eu, nessa época, corria risco de vida lutando contra a ditadura militar. Mas as taxas de crescimento do governo Médici foram maiores do que as chinesas no auge. A produção industrial brasileira cresceu 13% ao ano. A China chegou no auge a 12%. O PIB cresceu a 11% ao ano. Cadê o chinês?
Só que o Brasil é muito menor, 200 milhões de pessoas, não sei o quê, capital, pelas circunstâncias internacional da época. Não teve nada que a gente fez aqui de decente, não. Simplesmente juntou e pronto, acabou e deu. O que a gente fez foi de indecente, que no governo seguinte, a gente, para manter aquilo que já tinha acabado, se endividou e comprometeu os anos 80 inteiro, aí já no governo Geisel. O milagre econômico. O milagre econômico foi no Médici, e o Geisel tentou prolongar. O Médici fez nada de bem, o Geisel até que fez no lado da economia, mas mesmo assim ele achou, não tem jeito, senão a tesoura caía mais rápido. E aí se endividou para caramba do ponto de vista externo e ficamos com a economia comprometida a década dos 80 inteira. Eu estou citando essa época para falar da China. Então, na China não tem um milagre específico de... Eles têm uma cultura extraordinária, sempre foram a maior economia do mundo, sempre, exceto nos últimos 3 anos. Sempre foram. E vão voltar a ser. Claro. 1 bilhão, 200... E tem uma cultura de meritocracia muito forte, independente do mercado. Mas vejam, há 15 anos atrás, a seguinte afirmativa seria conhecida e aceita por todos, por 100% dos economistas e dos sinônimos. O crescimento da China não pode cair abaixo de 8%, porque senão colapsa tudo. Crise social, econômica, cai regime, o mundo acaba, etc. E tal. 15 aninhos atrás. Hoje tem 6. Eles não descobriram uma fórmula específica. Pelo contrário, eles têm um problema. E que estão vivendo agora. Até que ponto... 2 problemas, né? Em primeiro lugar, até que ponto é possível, já que o crescimento não é mais de 12, é de 6 pouquinho, vai cair mais, é possível uma sociedade manter a estabilidade com 600 milhões de caras, 300 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, mas uma linha de pobreza que pobre é pobre pra caralho lá, hein? Desculpa, pobre é pobre pra caramba lá. Está tendo lá um problema. O outro problema que eles têm é saber se o grau de contato e liberdades lá muito carente, o grau necessário para uma economia que é, em parte, grande parte de mercado, até que ponto isso é compatível com um controle tipo partido único. Uma parte das dificuldades políticas, até do Brasil de hoje, das eleições que vem por aí, desse fenômeno todo que a gente está assistindo aí, essas coisas, é uma não incorporação pela elite disso que você está perguntando, que está implícito na tua pergunta. O Brasil não é uma sociedade qualquer. A cicatriz mais profunda do Brasil, o Brasil é uma pessoa que, quando você olha, tu vê uma cicatriz feia. E essa cicatriz é a desigualdade. A nossa desigualdade não é a desigualdade do capitalismo, não é a desigualdade... Ela é a desigualdade do Brasil, só comparável à da África do Sul, entre países grandes. Eu tenho uma tese, mas devo estar errado. Tem uma piada que fala que o taxista está ouvindo no rádio, aí começa a ouvir: atenção, motoristas da Presidente Vargas, cuidado, há um carro na contramão. E aí ele diz: não, todos. Devo ser eu. Ô, Sérgio, ele deve ter saído do botequim. É capaz. Devo ser eu, porque todo mundo tenta explicar a desigualdade brasileira pelo próprio umbigo. É comum em países grandes. Brasil, Índia, Canadá, Estados Unidos, Rússia. A gente vê o mundo... A gente é tão grande, né? Então, é o escravagismo. Eu não, eu acho que a nossa desigualdade é a própria história mundial. O Brasil nunca teve do lado de fora. O Brasil está do lado de dentro do que aconteceu antes da Revolução Industrial, a acumulação primitiva de capital, açúcar, ouro,
e do que aconteceu depois. A primeira commodity da história, café, a primeira para as massas, não só para as elites. Essa história produziu uma desigualdade. Se você não entende que essa desigualdade é um elemento estrutural da nossa vida e que tudo que você quiser fazer tem que levar em conta transformações que a reduzam ou mitiguem, você está vivendo num mundo outro. O nome disso é alienação, ou loucura, ou o que for. Esse é o Brasil. Então, eu acho que a gente padece muito disso. O sistema financeiro, no caso aqui, tem uma tecnicalidade. O microcrédito, o crédito pequeno, ele dá muito mais trabalho, porque ele é tailor-made. Você tem que conhecer aquela família, tem que conhecer, não tem garantia. Tal. Então, você contrata gente para ter 12 clientes. E isso encarece. Falo aqui como servidor. Lana me entrevistou tantas vezes lá no BNDES, servidor que fez a carreira inteira, economista, diretor do banco. Ele é caro por causa disso. Agora, a nossa taxa de juros, sempre há muitas teses para explicar. Ultimamente tem estado baixa, vai ter que subir agora com a inflação. No passado, eu tinha dúvidas. Por que tem que ser tão grande? É para ajudar o sistema financeiro? Ou gente que vivem de renda? Em parte. Noutra parte, aí é uma longa discussão técnica, mas eu acho que tem a ver com a desigualdade, mais do que a questão da segurança jurídica, que é um grande argumento. Não, a taxa de juros é alta, porque não tem segurança jurídica, então você tem que compensar. Eu vejo mais que aqui no Brasil, quem tem menos renda sai do formal para o informal, e aí não paga imposto nenhum, com uma facilidade enorme. E quem está lá em cima na renda, bota o dinheiro lá fora. Aliás, o ministro Paulo Guedes bota o ministro lá fora dentro da lei com enorme facilidade também. Então, se a taxa de juros cai, o cara pula fora. Isso está dentro da ideologia do mercado livre, tem direito de fazer isso. Não sei, vamos olhar outros países. Vamos. Então, e terceiro, finalmente, a sua pergunta era sobre as mulheres. As mulheres. As mulheres, acesso ao conhecimento, essa estatística tem um problema, que ela já tem nível, tem mais mulheres na universidade, mas ganham menos. Ela tem um problema grave, ela faz a média da universidade. As carreiras que geram mais renda, isso não acontece. As mulheres têm menos acesso. A inexistência de creches, escolas boas, segurança, 30% dos domicílios chefiados por mulheres sem a presença do companheiro. As exigências do machista mundial e brasileiro para a dupla jornada de trabalho e muitas outras, as restrições. As mulheres frequentam cursos universitários, mas cursos cujas carreiras geram muito menos renda. Alguns não, medicina já são a maioria, mas não todos. E isso não é porque as mulheres não têm a mesma vocação que os homens, é porque elas ainda estão submetidas a uma discriminação de gênero, machismo que as impede de competir nessas carreiras cuja demanda de tempo e até de renda para comprar livro é muito maior. Então, elas ainda estão submetidas a uma discriminação bastante específica. Tem que mudar. Perfeito, pessoal. Bela conversa de botequim. Conversa de botequim boa, sempre você marca outra. Isso. Se não foi boa, você marca. Mas se foi, você marca. Exatamente. Essa está sendo ótima. Mas nós já extrapolamos o nosso... Eu tenho uma reunião daqui a pouco. Então, vou passar para o Wellington fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse maravilhoso papo de botequim. Sérgio, você foi convidado para o Botequim pela primeira vez, espero que você venha várias vezes, porque você já viu que um programa só de Botequim não dá, tem que ser vários. Então, vou tentar sintetizar tudo que eu ouvi de você. Olha só que coisa difícil, né? Mas vou tentar chutar ou achar.
Olha aqui, primeiro o seguinte, você falou em uma saideira. Vamos lá, você falou em Darcy, meu ídolo desde o início. Tá? Quando ele diz que nós fizemos uma civilização cósmica, cada vez eu me conscientizo mais disso, né? Em termos da qualidade do nosso povo. Outra coisa também, apesar do pessimismo reinante, eu acho o seguinte, a gente vive num paraíso Brasil. Tá? Nós fazemos parte da América Latina, o continente mais rico naturalmente. E nós somos o maior país da América Latina. Entende? Assim, estou falando do meu achismo. Então, é isso que me mantém sempre otimista, não para mim, porque eu estou com 69 anos, não sei se eu vou viver isso, mas eu vivi o século XX, eu sou do século passado. E sendo do século passado, você vê os avanços que a tecnologia alcançou, para o bem e para o mal. Né? A gente está diante de um celularzinho que quantos aparelhos ele substituiu? Vamos lá, gravador, relógio, computador mesmo diminuiu. Olha a economia de material e a economia de horas de trabalho constituído nisso, trabalho, né? E aí está concentrado em capital. Então, o que eu digo é o seguinte, nós chegamos a um ponto que a gente está num debate civilizatório, né? E eu não acredito só nesse ponto no Brasil, não, é o mundo, tá? Aí eu acredito muito no tal do 1% e dos 99%. Tá? E também não vai ser uma revolução armada, vai ser uma conscientização. Cada vez mais que as sociedades se interagem, essa verdade vai aparecer. E como você falou aí em renda, né? Renda básica, que eu já não gosto nem de renda básica, eu gosto de renda vitalícia mesmo, também tem tese para isso, eu acho que por aí vai sair essa conversa. Tá? Outra coisa em termos geopolíticos, vamos botar a China. Só que a China se juntou com a Índia e hoje elas ainda querem um capitalismo da produção, né? Contra um capitalismo dos Estados Unidos, que é um capitalismo do terceiro setor, né? Que é as grandes big techs, e esse conflito, né? Pode até resultar também, a gente está falando em problema ambiental, pode vir também nuclear, né? Entende? No limite pode vir uma questão nuclear aí. Até eu vi o discurso do Xi Jinping recente, ele diz assim, não nos ameacem. Né? Olha o risco de uma terceira guerra, mas ele não está falando isso porque ele quer comércio, ele quer negócios da China. Entende? Então, a gente tem escrito alguns artigos e a gente tem dito isso. Entendeu? Nos discursos de Davos, que o Xi Jinping e o Putin colocaram, eles falaram isso. Olha o risco nuclear, mas, em compensação, a gente quer multipolaridade. Né? Então, eu estou nessa questão. Entendeu? A questão que eu vejo hoje é exatamente isso. Antes até do problema climático, vamos ver se a gente sobrevive. Né? Que as conversas não estão legais. Então, eu digo isso. E a gente, eu, Rogério e o Gustavo, lá do BNDES também, a gente escreve uma tese, né? Uma tese que os 99%, quando se conscientizar, eles não vão brigar, eles não vão pegar em arma. Eles vão sentar na mesa e discutir, né? Discutir a redistribuição desse bolo. Agora, eu vou botar as suas considerações, que eu quero ouvir muito, papo de botequim, e desculpe a pergunta muito longa. Não, a pergunta não é longa, não, mas como é papo de botequim, a gente não precisa terminar, ele vai continuar, quando sextar de novo. E eu proponho que a gente vamos ter a conferência de Glasgow agora, a gente marque, quando vocês acharem legal, um papo de botequim sobre o que aconteceu. Porque eu concordo. Fantástico. Em muitas coisas. Discordo um pouquinho do que o Jean-Claude Bernadette, roteirista dos filmes do Buñuel, chamava de... Ele dizia assim, dizem que não tem mais utopia, mas tem sim. Está todo mundo imerso na utopia. É que quem está na utopia não percebe. E no caso, me perdoe, mas acho que a utopia é da técnica. E por que ela tem a ver com o clima? Porque o clima nós vamos resolver nos próximos 30 anos. O clima não é fluxo, é estoque.
O clima não permite à humanidade. A agenda não em política, todo mundo aqui é craque em política, ter a iniciativa e o controle da agenda é fundamental. Todos vocês são cidadãos e sabem disso. Pela primeira vez, nós estamos numa luta, uma transformação histórica, em que a agenda e a iniciativa não nos pertencem em absolutamente nada. Ela depende da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E aí entra esse dado técnico, não é fluxo, é estoque. O CO2 fica 100 anos, na média dos isótopos. O metano fica só 10. O óxido nitroso fica 350. Não vai adiantar nada todo mundo se conscientizar daqui a 30 anos e dizer parou, porque senão é um colapso. Não vai adiantar. O colapso estará instalado já, sem ter nada a fazer. Então, nós estamos num drama civilizatório de grandes proporções. Não é o fim da humanidade, não. É aquilo que o Rogério, que você, que a Dana, todos perguntaram. Marina, especialmente. O drama maior é os ricos esquentarem o planeta e centenas, isso agora é técnico-científico, tá? E centenas de milhões de pobres se arrebentarem. Não é o fim da humanidade. Agora, se alguém acha que no século XXI, em que o sujeito pode estar em Cabul, no Afeganistão, na quinta-feira, e no domingo está dirigindo um táxi em Nova York, agora ficou mais difícil. Mas então eu dou outro exemplo. Está na Jamaica e depois está no mundo que está todo conectado, viajando todo mundo de um lado para o outro, por isso que tem pandemia. Se alguém acha que os ricos vão esquentar o planeta como estão esquentando, e centenas de milhões de pobres vão se arrebentar e não vai acontecer nada, eu vou encerrar o nosso papo de botequim aqui com uma piada que pode me cancelar. Mas não é que esse alguém é perverso, mau e monstruoso, não. Ele é muito pior que isso. Ele é ingênuo. Porque o cara que é mau, eu driblo ele no futebol, e ele sabe que eu estou driblando ele, e aí eu saio com a bola, pela direita ou pela esquerda. O cara que é ingênuo, eu driblo ele no futebol, ele não entende nada do que está acontecendo, tomba comigo e me machuca. No mundo de hoje, centenas de milhões de caras sendo deslocados, sofrendo de saúde, perdendo emprego, passando por eventos climáticos extremos o tempo todo, verificando que o impacto do evento climático extremo não é o mesmo. Quem é rico ou classe média tem meios para se defender. Meus pais deixaram para mim, para o meu irmão, do Bussunda, que faleceu, uma casinha em Teresópolis, num condomínio. Condomíniozinho, casinha e tal. Passa uma enxurrada do aquecimento global e acaba com a minha casa, que não tem seguro lá. Chato. Chato. Muito chato. Meu filho. Tal. Agora, acontece a mesma coisa com uma casa no Morro do Borel, aqui no Rio de Janeiro. Não é chato, não. São 3 gerações que vão sofrer até reconstruir tudo, começar tudo de novo. As desigualdades espantosas que a gente conversou, elas é que são... a desigualdade agrava a vulnerabilidade à crise climática extremamente. E o mundo é muito desigual. Então, esses 30 anos que nós temos agora, 30, 40 no máximo, mas começando há 30 anos atrás e não fizemos nada. Fizemos milhões de coisas, mas, como eu já disse, tudo marginal comparado à continuidade do mesmo. Então, não é garantido que os próximos 30 a gente vai fazer. Já devia estar fazendo há 30. Olha, pega a pandemia da Covid e multiplica por 1000. Aliás, 1000 eu estou sendo generoso e eufemístico. Até em mortes. O cálculo mais otimista, se tudo der certo, são dezenas de milhões de mortes. Se tudo der certo. E é quase impossível.
Claro que isso não acontece no ano de 2020. Isso acontece diluído ao longo de décadas. É diferente. Mas nós estamos falando de catástrofe num nível. E o que é pior, você sabe por que, ele foi escolhido 2 graus Celsius? Tem que ter alguma razão, né? Por que não 1, 3? Por que não? 2 é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Então, as pessoas pensam que essas coisas são assim muito. Quem não conhece, não estão falando de nós aqui, mas eu trabalho hoje para distribuir meio conhecimento. vago. Tipo meio vago, né? 2% É, ou 1%. Coisa que vai É acontecer. meio vago. Eu dava palestra, eu vou dar um exemplo, então, aqui, já que é botequim, deve ser carioca, né? Uhum. Agora estão pasteurizando os botequins, mas enfim. Aí esse aqui não, é um carioca mesmo, isso aí, só tem ele. O mal é que é sem álcool. Isso não é garantido, não, que a gente é carioca, sei lá. Mas, como é papo de botequim, eu vou dizer assim, há 10 anos atrás, eu dizia assim, um impacto garantido das mudanças climáticas é que a gente tem dengue de novembro a março. Mas o modelo de supercomputador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a previsão dele exatamente é que o aquecimento global no Rio de Janeiro não vai acontecer por um aumento das temperaturas no verão, também vai ter, mas graças a Deus não vai ser especialmente isso, seria pior ainda. Mas nós vamos ter muitos dias quentes no inverno. Nós vamos ter dias mais frios do que temos, aliás, estamos vendo. Mas também nós vamos ter, durante o ano todo, mesmo no inverno, vai ter alguns dias quentes. Bem quentes. E nós estamos vendo isso já há vários anos. Se isso acontecer, a larvinha do Aedes aegyptus, ela passa a encontrar o ano inteiro o dia bom. Favoráveis. E aí eu dizia, a dengue é de novembro a março, mas vai aumentar, isso vai ser de outubro a abril. Opa, isso já aconteceu há 7, 8 anos atrás. E vai ter o dia, dizia eu lá 15 anos atrás, vai ter o dia que nós vamos ter Aedes aegypti nascendo o ano todo, gente. Hoje, se eu disser isso, todo mundo olha para a minha cara assim e diz, Dan. Sim, tem Aedes aegypti nascendo o ano todo, mas é porque já esquentou 1 grau Celsius. E não foi na média, do Rio de Janeiro em especial, é distribuído ao longo. Não é que todo dia subiu 1 grau Celsius. Não é assim que a banda toca. Esse é um exemplinho. Eu poderia citar, hoje em dia a gente pode citar milhares e milhares. E a informação mais recente da ciência de mudança climática, da semana passada, é que hoje já é possível, na ciência estatística, no passado a gente tomava cuidado, não sei se é o aquecimento global, eu sei que 1 grau mais quente fez ficar mais forte, e eu sei que não vai demorar para acontecer de novo. Mas a gente tomava cuidado de nunca dizer esse furacão, essa enchente, porque já teve outras no passado. Hoje, pela estatística, a gente pode dizer. As consequências são muito dramáticas. É uma ameaça civilizatória. Há papers de cientistas sociais pessimistas. A pessoa que mais entende de teoria dos jogos do planeta diz que nós não temos chance. É a opinião dele, eu discordo. É impossível. Não tem governança global para tomar essa decisão, não tem uma superpotência, e no esquema da ONU, onde qualquer país veta, você não faz 156 países conseguirem dar um passo se um país veta. O que tem na ONU? Tem metas voluntárias. Me permitam de repetir uma frase. Foi um grande avanço Paris, mas com metas voluntárias você não consegue gerenciar um botequim. Você combina com o cozinheiro a meta dele para o ano, e aí ele é muito teu amigo, quando termina, pergunta, mas se eu não cumprir? Aí você diz, não tem nada não, é voluntário. Aí você combina a meta com os garçons já combinam com você rindo, né? E o que nós temos são metas voluntárias. Se a Índia, como foi bem levantado, depende de carvão não cumprir, foi tudo por água abaixo. E é voluntário.
E isso vai transbordar para o comércio exterior, porque não tem governança. Nós precisamos de uma governança. Vou terminar aqui, porque precisamos. Nós precisamos de uma governança global que não existe. Nós precisamos continuar a história da Torre de Babel. Não é governo mundial, gente. Governo mundial sucumbe. Eu tenho medo. A gente É conversação mundial. Diga, Enio. Já imaginou eleger um maluco para 4 anos de governo mundial e passar 4 anos deprimido, pensando como é que a gente faz para tirar o cara de lá? Nós sabemos como é isso. Então, não é governo mundial, é governança, é conversação, que não existe, não existiu nem para a pandemia. Gente, não existiu para a pandemia, matando gente, não teve governança para isso, cada um fazia o que bem entendia, a OMS tentando se virar lá com poucos poderes. Se nos últimos 20 anos, quando todo mundo que trabalha com isso, e eu trabalho pelo lado das estatísticas, e meu irmão é médico, grande médico, diretor da Fiocruz. Então, eu estou sempre ligado lá com a turma da Fiocruz, dando palestra de clima e aprendendo, estudando e tal, e ajudando. Todo mundo sabia que ia ter uma pandemia desde o ano 2000, porque bastava surgir um agente infeccioso forte, aerossóis, como é o Covid, que haveria uma pandemia, dado que os modelos matemáticos diziam a partir do grau de contato humano que existia agora em todo o planeta, com todo mundo viajando para tudo quanto é lado, etc. Então, era garantido que ia ter uma pandemia. Agora, deixa eu dizer uma coisa, se a gente tivesse gastado o dinheiro que se gasta em caças militares de última geração, se tivessem dado 10% para pesquisa científica sobre vírus, nós não estávamos tendo uma pandemia. Nós gastamos em armas que nunca vão ser usadas, espero, né, apesar da pergunta do Rogério. Gastamos um monte de outras besteiras. Se a OMS... Besserman, desculpe te interromper. Nada. Nós temos um artigo aí que vai sair um dia, está escrito, que diz o seguinte: se você pegar 5% do PIB mundial, você dá 3 doses para toda a população. E isso tem 2 condições. Uma pragmática, a pragmática, não vou dizer humana, a humana é o salvamento da humanidade. Agora, a pragmática é o seguinte: enquanto você não vacinar toda a população do jeito global que é hoje, como você falou, e no mesmo tempo, a economia não vai ser a mesma. Claro. E sabe o que Era significa? uma forma de tirar o vírus. Era uma forma de o vírus tirar vírus do sarampo. Ele saiu da circulação. Mas a gente não faz. Sabe o que significa isso? Toda essa vacinação, 3 doses para toda a população, é uma partezinha do pacote americano para salvar o que o Biden está querendo colocar, 4 trilhões, 5 trilhões, é uma partezinha. E nego não está entendendo nem por pragmatismo, como você falou, um dia a conversação tem que acontecer para você fazer isso, para a economia funcionar. Para a economia, para o mínimo de... Pragmático, não humano, não pragmático. Pragmático. O Haiti é ao lado dos Estados Unidos. Nenhum haitiano tomou vacina ainda. Então, eu não sabia disso. Eles acham que não vai ter haitiano indo para os Estados Unidos, legal, ilegalmente, etc. E tal, e levando novas variantes. Exatamente. Então, e tentou lá pelo México. Você lembra aquela turma? Um bando de aí 10 veio os cavalarianos lá. O Biden pediu desculpa, etc. e tal. Só esses 10 mil já era um monte de gente não vacinando, não sei o que tal, não sei o que tal. Então, você está coberto de razão, e essas são as 2 grandes transformações da humanidade. Você foi a segunda. A primeira é aquela intergeracional, expandir a consciência da espécie num tempo maior. Levar mais em consideração o passado, levar mais em consideração o futuro. E a segunda é essa. Nós somos uma tribo de todas as tribos, não é mais uma escolha. Então vamos conversar enquanto isso. É global hoje. É global. Se é global, vamos lidar com o assunto de forma global, porque senão a gente está fingindo. Exatamente. Por aí. Positivo. Sérgio, muitíssimo obrigado pela presença. Já está convidado, é claro, para a próxima. E o Botequim também já é um pouco seu.
A gente agradece aí também aos colegas, o Hélio, a Alana, o Andolfo, Marina, e vamos para a próxima. O nível aqui é tão alto que a gente fica pensando como vai ser a próxima, né? Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.